Boa tarde, e aí, muito frio onde você mora? Aqui tá um tempo nublado, tá um friozinho, mas que bom que você está aqui comigo em mais um vídeo. Mas antes eu quero reforçar para você um convite muito especial. Amanhã e terça-feira, né, em pleno feriado, às 8 horas da noite, nós vamos ter duas lives muito especiais. O nosso canal está completando um ano do primeiro vídeo que nós gravamos. Então, para comemorar esse aniversário, nós vamos ter aqui a presença de um bombeiro falando sobre os cuidados que você tem que tomar em casa para que o seu filho não sofra nenhum acidente. E caso seu filho sofra algum acidente, como socorrer? Como socorrer em caso de engasgamento? Como socorrer em caso de envenenamento? Ele tomou algum produto químico? O que fazer se ele se machucar e ficar ali uma ferida? Essas e outras respostas você vai ter nas duas lives, de amanhã e de terça-feira. Por isso você não pode nem pensar em perder. E mais do que isso, chame outras pessoas. Quantas crianças vêm a falecer em casa porque os pais não sabem como socorrer? Então você precisa espalhar, convidar mais pessoas para as nossas lives de amanhã e de terça-feira. E continuando a nossa série sobre os transtornos de aprendizagem, hoje nós vamos dar algumas dicas de como você trabalhar, como você pode ajudar uma criança com o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E aí, já reservou o seu livro Desconecta? Ainda não? Então não perca tempo. Mande mensagem nesse número que está aparecendo aqui embaixo, que eu vou te falar o passo a passo para você reservar o seu livro. E aquelas pessoas que comprarem o livro até o dia 8 de novembro, se elas quiserem, o nome delas vai vir impresso na capa do livro. O livro está sensacional, ele fala o lado bom e o lado ruim das tecnologias, fala sobre música, filmes, redes sociais. Ele fala algumas mensagens escondidas no desenho do Bob Esponja que quando você perceber você vai ficar horrorizado. E por fim, ele fala sobre como usar as tecnologias de uma maneira útil e produtiva para você e para o seu filho. Então não perca tempo, reserve já o seu livro. Descobri que meu filho ou meu aluno tem TDAH, ou percebo que eles são muito desatentos, impulsivos. O que eu faço? Primeira dica: faça uma agenda de atividades. Compre um caderno e escreva todas as atividades que a criança precisa fazer naquele dia. Então você escreve lá, segunda-feira, todas as atividades que ela precisa fazer naquele dia. Terça, todas as atividades daquele dia. Porque dessa maneira a criança vai saber as atividades do dia. E aí você estimula seu filho, ensina seu filho a todo começo do dia abrir a agenda para ver as atividades daquele dia. Segunda dica: faça uma rotina. Então você tem as atividades daquele dia. Agora nós vamos organizar por horário. Então vamos supor, ela tem um trabalho de português para fazer. Você chama a criança. Qual é o melhor horário para você fazer esse trabalho de português? Ah, é das 3 da tarde até as 5. Aí você escreve das 3 às 5, trabalho de português. Ah, você também tem aula de balé. Qual é o horário da aula? Ah, é 5 horas. Aí você coloca lá, 5 horas, ó, aula de balé. Ah, ela tem uma lição de casa para fazer. Qual é o melhor horário? Ah, das 7 às 8. Aí você escreve. A rotina, ela é muito útil mesmo para crianças que não têm TDAH, porque elas vão aprendendo a organizar, gerenciar melhor o tempo, planejar, porque ela vai planejar todas as atividades daquele dia. Na hora de fazer a rotina, lembre-se, coloque a rotina num lugar visível, na porta da geladeira, na porta do guarda-roupa, na porta do quarto, em um lugar que a criança veja, e também chame a criança para ajudar. Não faça, não determine você de forma arbitrária, você vai fazer tal horário. Pergunta para a criança qual é o melhor horário para você fazer essa atividade, qual é o melhor para essa, porque aí a criança vai participar e vai ficar mais estimulada. Outra dica é: use lembretes. Então a criança 3 horas tem trabalho de português para fazer. Coloque lá na porta do quarto, no computador, no celular, cola ali um bilhetinho. Trabalho de português, tal horário. Se você não quer fazer isso, você pode também colocar despertadores no celular. Então, quando for 3 horas, o celular desperta e aí está escrito lá, trabalho de matemática ou trabalho de português, para lembrar a criança da atividade.
E aí você, como adulto, vai lá e fala, ó, filho, agora é a hora do trabalho. E aí a criança vai lá e faz o trabalho, tá bom? Uma outra dica também, estimule a criança a fazer atividades físicas. Não deixe essa criança parada, só sentada. Ou pior ainda, usando aparelhos eletrônicos. Estimule essa criança a correr, brincar, praticar esportes para ela canalizar toda a energia que ela tem de uma maneira útil. Então estimule ela a aprender a jogar futebol, vôlei, basquete, andar de bicicleta, brincar com os amigos, tá bom? Estimula a fazer bastante coisas assim que elas tenham que se movimentar, porque as atividades físicas, além de ajudar o corpo, ajuda também a aliviar, a diminuir os sintomas do TDAH. Outra dica, coloque na rotina e estimule essa criança também a jogar jogos que exijam atenção. Jogos como dama, xadrez, Uno, jogo da memória, baralho, jogos que a criança vai precisar, além de usar a atenção, vai usar a concentração e também o planejamento, porque antes dela fazer uma jogada, ela vai ter que planejar, ela vai ter que raciocinar. E esses jogos seria muito bom que a criança jogasse todos os dias, porque aí ela vai estar desenvolvendo essa área do cérebro, a parte da frente, que está com defeito, que está trabalhando de uma forma disfuncional. Então é importante você usar esses jogos de atenção, ela chama ali os amiguinhos, faz um campeonato, dá lá um brinde para quem ganhar, mas estimula essa criança a fazer esses jogos de atenção. A penúltima dica é, estimule essa criança a fazer atividades que dê prazer, porque quando a criança faz algo que dá prazer, o cérebro dela libera dopamina, que é o neurotransmissor que dá sensação de prazer. E a dopamina, ela também age na parte da frente do cérebro, ajudando essa parte da frente que não está trabalhando correto. Então a criança gosta de cozinhar, ajuda, ensinam lá a criança a fazer um prato de comida. A criança gosta de pintar, compra folhas para a criança pintar. Ela gosta de fazer dança, ensina dança, gosta de cantar, gosta de correr. Enfim, estimule a fazer atividades que dê prazer, né, os chamados hobbies. Por isso que quando uma criança joga videogame, mesmo que ela seja tanto desatenta, na hora que ela está jogando videogame, ela fica com a atenção toda voltada ali, por causa dessa tal de dopamina. Então estimule atividades assim. E por fim, a última e mais importante dica, você adulto dê exemplo, porque a criança por natureza ela já é impulsiva. Então o adulto de maneira nenhuma pode ser impulsivo, porque a criança já é impulsiva. Se o adulto for impulsivo, aí essa impulsividade da criança vai ficar ainda maior. Então você adulto seja calmo, se você viu alguma coisa que te deixou irritado, sai de perto, depois conversa com a criança de uma maneira tranquila, porque aí a criança convivendo com você, ela vai aprendendo a ser mais calma, a pensar antes de agir, a planejar. Então dê um bom exemplo, tá? Quando você for conversar, cuidado com as palavras que você usa, fala num tom devagar, num tom baixo, para a criança aprender pelo seu exemplo. Se você assistiu esse vídeo até aqui, deixa a sua curtida para que ele fique visível aqui no YouTube. Eu também te peço que você escreva nos comentários o que você achou, ou qualquer dúvida a respeito do livro ou do vídeo. Envie esse vídeo para outras famílias, porque tem famílias que estão sofrendo com seus filhos desatentos ou impulsivos e não sabem o que fazer. Ajude essas famílias. E por fim, se inscreva no nosso canal, chame outras pessoas para se inscrever, para que nos vídeos que nós postarmos você seja notificado e amanhã na hora da live e nas nossas outras lives você também seja avisado. Uma boa tarde e até amanhã às 8 horas da noite nas nossas lives.